Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aqui, o que vocês acham de a gente fazer uma avaliação dia 20? Vamos embora? Pode ser? Fazer o quê, professor? Não consegui. Uma prova. Dia 20. Bora, professor. Ah, tá. Agora eu consegui falar. Hoje é dia 7, até dia 20 dá bem fácil. Tudo bom, professor? Bom dia, senhor. Bom dia, vocês também. Tudo bom. Tem uns 15 dias, né, ainda, tem mais uma aula para a gente poder nos organizarmos, né? A gente pode fazer essa aula aqui. Eu estou procurando um videozinho aqui que eu tinha. Achei. Ok. Deixa eu só fechar ele aqui. Bom, vamos trabalhar então? Então, pessoal, vai chegando e a gente vai falar. Calma. Bom, pessoal, nós comentamos na aula passada, né, sobre a síntese de proteína, né? É um processo dos mais importantes, né? Que, como nós já comentamos, tudo que tem no nosso organismo, né, quer dizer, tudo não, né? A parte mais abundante da célula, né, é água, em primeiro momento. Em segundo momento, é a proteína. Depois vem carboidratos, minerais e todos os outros componentes que vão vir, vitaminas, proteínas e tal. Então, a proteína, ela é a base para a formação da membrana plasmática, ela é a base do hialoplasma, que é a parte líquida da célula, que tem água e proteína, ela é a base dos organoides celulares, ou seja, assim, a célula, tirando a água, ela é constituída com maior parte de proteína, tá? E essas proteínas vão sintetizar outras proteínas, né? Que vão formar o nosso organismo, que nem unha, por exemplo, né? Que é queratina, a nossa pele é protegida por queratina, a cor, né? Que dá na nossa pele, cabelo, olhos, né? É melanina, que é uma proteína. E temos as funções, né? Estruturais das proteínas, que é na formação da célula. Temos as funções enzimáticas, né? Estruturalmente também a formação de cabelo, pelos, né? Coloração da pele, tudo isso, né? Existe também a função enzimática, né? Que é a função das proteínas também, de acelerar as reações químicas, né, nos nossos organismos. Né, os organismos que têm menos enzimas têm uma dificuldade maior, né, de fazer a digestão, de fazer essas quebras, né, das proteínas que são ingeridas. E, por fim, os anticorpos, né, que são formados por proteínas também, e são muito específicos para cada antígeno que chega no organismo. Então, proteína é muito importante. Né, proteína é muito importante. Então, como nós comentamos, né, nós temos uma sequência lógica. Tá? Eu vou escrever aqui no quadro para a gente relembrar que é a base disso daqui. Então, para a síntese de proteína, o que eu vou fazer? Eu tenho primeiro um DNA. Desse DNA, ele tem pedaços dele que, a partir daí, vai desenvolver uma molécula nova. Essa molécula é o RNA mensageiro. RNA-M, que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele leva uma mensagem do DNA, ou seja, um fragmento do DNA, tá? que sintetizou o RNA mensageiro. Aqui entrou, então, as enzimas RNases, tá? Faz com que o DNA se abra em determinado pedaço, vamos dizer assim, né? E a partir desse pedaço que ele libera, um pouquinho, pessoal, não me enrolo aqui, tá? E a partir desse pedacinho, que ele libera é um RNA mensageiro. Tá? Então, ele é um pedaço, uma réplica, vamos dizer assim, daquele fragmento do DNA. Então, ele vai fazer aqui uma tradução. Então, ele vai ser formado um pedaço, um DNA, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele traz aquela mensagem, citosina, guanina, adenina, timina, mas numa sequência lógica, tá? Que vem ali, que está escrita aqui no DNA. Tá? Então, o DNA, ele tem lá um pedaço, né? Com adenina, timina, citosina, guanina e assim vai. Quando ele faz o RNA, ele vai fazer em contrapartida disso aqui. Então, o RNA ele tem as moléculas que vão ser, né, ou as bases nitrogenadas vão ser uracil, tá? Adenina, guanina e citosina. Tá? Então, essa daqui é a mensagem que o DNA mandou para o RNA. Tá? Aí o RNA
vai lá no citoplasma e entra em cena aqui os RNAs, que vão ser transportadores. Então, RNA-T. O RNA-T, se vocês se lembram, eles são de 3 em 3, tá? E ligam, né, para dar 3 bases nitrogenadas. Então, vou colocar aqui uma adenina, uracil e citosina. Esse daqui, que é o RNA transportador, ele vai transportar um aminoácido, tá? Que é a base da proteína. Então, ele vai transportar aqui um aminoácido. Esse aminoácido, né, depois que vem aqui um outro, né, tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, então RNA-R, que é o RNA ribossômico, o que vai fazer? Ele vai pegar, né, esses aminoácidos do RNA transportador e vai fazer as chamadas, então, ligações peptídicas. Tá? O que é a ligação peptídica? Né? Elas ligam 2 a 2 aminoácidos, como nós já vimos. Tá? Então, quando ela liga os 2 aminoácidos, né, que vão se associando, ela vai formando, então, uma molécula, uma cadeia, né, de aminoácidos, que esses aminoácidos formarão, então, uma molécula de proteína. Tá? E essa molécula de proteína é formada em todas as nossas células, algumas mais intensas, outras menos intensas, tá? Mas são formadas em todas as nossas células, né? Que nós precisamos disso. Por exemplo, nós temos uma enzima, que nós já falamos, que é a amilase salivar, que fica aqui na saliva. Então, nas nossas glândulas salivares, as nossas células produzem muito RNA mensageiro, muito RNA transportador, tem o ribossoma e sintetiza proteína. Essa proteína é uma enzima, que é a amilase salivar, que vai quebrar o amido que nós ingerimos aqui. Está na batata, na mandioca, né? Na beterraba, que forma o pão, né? Que tinha no trigo, né? Então, está nesses produtos. Então, conforme a gente vai se alimentando, né, vamos começando a digerir esse amido na boca. Depois a gente ingere, passa pelo estômago, que também produz muita proteína. Só que as proteínas que eles produzem, né, que as enzimas que eles produzem, são diferentes da boca. Tá? Aqui tem a pepsina, né, ou peptidases, que são enzimas que quebram as proteínas que nós ingerimos. Aí você come uma carne, ovos, né? E que seja uma fruta. Ela contém células que vão ser degradadas, porque células são constituídas também por proteínas. Bom, depois disso, ela passa pelo duodeno, que é depois do estômago, é o início do intestino, um pedacinho ali, que eles recebem, né? Outras enzimas, por exemplo, a amilase pancreática, para terminar a amilase salivar. Então, ele vai terminar de quebrar, né, aquele amido que nós ingerimos ali. Ao mesmo tempo, o fígado, né, libera a bile, que é uma enzima, né, que emulsiona as gorduras. O pâncreas também produz a lipase, que vai degradar as gorduras, tá? Vão quebrar as gorduras em pedaços menores. Depois vai para o intestino. Tá? Lá no intestino também tem enzimas, tem a maltose, né, que vai quebrar as moléculas que antes eram de glicose, né, e que foram quebradas, né, os carboidratos que foram quebrados e chegaram até a molécula de maltose, frutose, né, ou sacarose, maltose, galactose, que serão quebrados. Então, repare que no nosso organismo todo são quebrados, são produzidos continuamente, né, essas enzimas, essas proteínas. Muitas delas nós chamamos de glândulas, né, os locais que são produzidos, como o fígado, o pâncreas, né, as glândulas salivares. Então, todos esses órgãos são glândulas que produzem alguma enzima com ação enzimática, uma proteína com ação enzimática para reduzir, então, a demora na digestão e aumentar ou acelerar as digestões ou as quebras desses produtos para que a gente possa, então, absorvê-lo. A glicose pura, o aminoácido puro e assim sucessivamente. Tá? Então, elas são de suma importância nisso. Tá bem? Por isso que eu preciso que vocês compreendam bem. Eu vou colocar um filminho aqui agora que vai falar isso. São 2 filminhos. Tá? Vou passar um, depois eu passo o outro, para a gente poder compreender e conforme for necessário a gente parar, eu paro para a gente poder ir explicando, tá? Ivandro. Pessoal, vocês estão chegando muito tarde. Está em casa, só dormindo, vamos acordar mais cedo. Opa. Vou pegar uma guia aqui. Isso. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela mais aqui. Acho que não consigo.
posso bloquear ela mais do que isso, pessoal. Deixa eu ver aqui comigo. Deixa eu aumentar aqui. To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. Isso aqui é o DNA, né? The way the cell carries out these instructions is spectacular. Isso é a formação do RNA. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called Isso é o RNA. RNA mensageiro, né? Que está saindo, The indo lá RNA pelo carries the citoplasma, instructions saindo for do building the núcleo. protein out of the cell nucleus, Isso é heading o for this ribossoma. structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. Vamos pôr de novo. Deu para acompanhar, pessoal? To understand it, let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. The way the cell carries out these instructions is spectacular. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. The RNA carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. O vermelhinho é a síntese de proteína que estão sendo There it transportadas is, a por protein. aminoácidos. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay Então, alive. tem uma proteína feita. Vou voltar aqui. Vou dar uma pausa. Tem um outro videozinho. Eu vou sair desse daqui. Tem um outro videozinho que é diferente. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo.
3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Esse videozinho está melhor que o outro, né? Vamos passar de novo? Eu consegui entender mais com esse daí do que com o outro. Aquele outro foi muito rápido, né? Esse aqui tá mais explicativo, né? Então vamos falar dele de novo. Vou passar ele mais uma vez para a gente explicar, que é muito importante esse processo aqui. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Ok, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Deu pra acompanhar bem, melhor do que o outro. O outro eu achei que estava muito... Eu quis colocar alguma coisa diferente também, né? Mas ele estava meio rápido demais, meio esquisitinho, né? Ele tava muito acelerado e tava em inglês, aí não dava pra acompanhar bem. Esse aqui ele ficou bem mais organizado, né? Bem melhor. Então, pessoal, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, tá? Que todo pedaço do DNA que sintetiza uma proteína, ele é um gene, tá? Então, nós temos aproximadamente 100 mil genes nas nossas células. Desses 100 mil, nós temos ativos hoje uma quantidade aproximada de 40 mil genes. E esses 40 mil genes é que fazem todas as funções do nosso organismo, né? Que sintetizam as proteínas que vão formar todo o nosso organismo. Como já comentei com vocês, né? O tipo de cabelo, o formato do seu nariz, da sua orelha, da sua estatura, tudo isso é constituído por gene. Tá? Então é o gene que define quem somos. Bem, por que eu estou colocando isso? Né? Nós já até começamos falando sobre cromossomos, falando dos pareamentos, do pai e da mãe, né?
Porque seu pai e sua mãe vão mandar metade dos cromossomos dela que contém os genes que eles trouxeram dos seus avós, que trouxeram dos seus bisavós. Tá? Então, os genes, eles flutuam nas populações há milhares de anos. Tá? E que chegaram a nós. E que nós vamos futuramente, eu já fiz, mas futuramente vocês, vão passar para os seus filhos. E depois os seus filhos para os seus netos. Então, essas misturas é que vão formando novas proteínas, vão desencadeando novas características para os novos organismos que vão aparecer, os novos filhos. E isso aparece em todo e qualquer organismo. Tá? De um vírus, que é pura proteína, tá? Nós, seres humanos, que somos, vamos colocar os últimos organismos a serem desenvolvidos no planeta, tá? E todos os tipos de plantas, e todos os protozoários, né, animais, todos os seres vivos do planeta são constituídos por proteínas. Tá? E as proteínas são importantes por conta disso. E elas são formadas, para não poder esquecer, a partir do DNA. E esses pedaços do DNA são chamados, então, genes. Tá? Então, hoje você já sabe Professor, que é um gene. Pois não. então se a gente tivesse um clone de Meu, que eu não estou ouvindo. Calma aí, deixa eu puxar o microfone. Agora. Tá bom agora? Sim, sim. Então se a gente tivesse um clone, professor, ele funcionaria basicamente igual ao outro. Assim. Por exemplo, Desculpa, que eu não consegui ouvir, ficou muito perto. Eita, calma. Ó, professor, imagina a seguinte situação, a gente tem um clone. Aí beleza. A pessoa que tá sendo clonada, ela tem uma certa alergia. Sim. Esse mesmo clone dela teria essa mesma alergia? Sim. Porque funciona igual, né? É o seguinte, quando eu faço um clone, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele DNA, aquele material genético que ela tem, e estou duplicando ele. Tá? É como se eu estivesse fazendo uma autoduplicação celular. Na realidade, eu estou fazendo uma autoduplicação. Então, eu pego o material genético, eu pego o DNA do indivíduo e faço com que esse DNA se duplique em 2, formando 2 células. Depois 4, 8 e assim sucessivamente. Então, tudo que está naquele DNA, ele vai ser replicado. E o que tem no DNA, tá, vai sintetizar proteína. Então, se eu tenho processo alérgico, o indivíduo vai ter processo alérgico. Tá? Bom, o que pode acontecer? Nós não temos ainda uma terapia gênica para fazer isso. O que seria isso? Opa, eu tenho um gene em plantas, a gente consegue fazer isso. Em bactérias, a gente consegue fazer isso. Eu vou lá e tiro um pedaço do gene. Tá? Ou tiro um gene. Vamos imaginar aqui, eu tenho um DNA. Tá? O DNA está aqui. Nesse DNA, eu tenho aqui, vou pôr aqui em cima, um gene, tá? 2 genes, 3 genes, tá? E por fim, aqui, eu vou fazer isso também, um 4º gene, certo? Então, eu tenho 4 genes aqui. O que acontece? Eu quero, vamos dizer que esse gene vermelho, aqui, ele tem um problema, ele que me dá esse processo alérgico, tá certo? Então, ainda nós não temos condição de fazer isso na espécie humana, mas bactéria a gente pode fazer isso. Bem, o que eu posso fazer? Eu tenho que ter uma enzima de restrição. O que é uma enzima de restrição? Nada mais do que uma RNase. É uma enzima, tá? Que vai abrir, ou que vai atuar diretamente nesse trecho do RNA. Então, como eu tenho cada um gene, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 RNases diferentes, para que cada uma delas vai atuar sobre um gene, tá? Então, dessa forma, essa RNase, ela pode vir aqui, que eu falei, ela chama enzima de restrição. O que ela pode fazer? Ela vem aqui e corta, liga a esse gene. E eu posso cortar e tirar este gene daqui. E posso colocar nele um gene que seria funcional, tá? Vamos dizer que o gene funcional fosse assim, de uma forma diferente. Bem? Então, eu tiro este gene ruim e ponho este gene no lugar que é um gene bom. Bem? O que vai acontecer? Quando eu formar uma proteína a partir de agora, este gene é que vai sintetizar a proteína. Então, o indivíduo não vai ter mais alergia. Então, se eu fizer, por exemplo, eu vou fazer um clone meu, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu DNA e vou descobrir qual é o gene que é ruim, que me traz uma doença, tá? Então, descobrindo, tem 10 genes aqui que te traz uma doença, tá? Que traz problema. Então, o que eles vão lá? Eles tiram esse gene, vão tirando esses 10 genes e colocando os 10 genes que são bons.
que não me permitem ter a doença. Eu preciso ter um gene ali, tá? Então, quando eu fiz isso, o meu DNA agora está com genes só bons. Quando eu pego esse DNA e duplico ele para fazer um clone, né, eu divido essa célula, né, ele faz 2, 4, 8 e tal, o que vai acontecer? Eu vou ter um indivíduo sem as doenças genéticas. Tá? Mas aí eu preciso fazer isso. Mas ainda nós não temos isso para fazer. Porque como nós temos 45 mil cromossomos, eles estão distribuídos nos nossos 46 cromossomos, tá? Como nós falamos. Só que nós temos aqui 23 pares. Então, eles estão distribuídos assim. E eles não são distribuídos, por exemplo, eu vou pegar 45 mil genes, tá? E vou dividir em 23. Tá? Porque eles não são equitativos. Então, eu tenho cromossomo que tem mais gene do que outro cromossomo. Tá? Então, é uma distribuição diferenciada. E eu preciso saber o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho a miopia. Miopia é um gene ruim, né? Ele é genético. Tá? Então, eu tenho que ir lá e trocar esse gene da miopia para colocar um gene que não causa miopia. Tá? Muito bem. Eu preciso saber aonde, primeiro, em qual dos 23 tipos de cromossomos está o gene que causa miopia. Descoberto isso, eu tenho que descobrir em qual pedaço do DNA esse gene que causa miopia está. Eu descobrindo onde ele está, aí sim eu posso vir aqui, tirar um e colocar o outro. Mas isso, na espécie humana, a gente não consegue fazer ainda dessa forma. Mas em bactérias, que tem um único cromossomo e tem apenas 350 genes, esse a gente pode fazer. Então eu posso chegar numa bactéria, tirar um gene dela e colocar um outro. Que isso tem acontecido muito, que a gente chama de transgênico. Eu estou alterando o material genético daquele organismo. Aí ele vai começar a sintetizar uma proteína diferente do que ele produzia anteriormente. Deu para entender? A situação, ela é muito... Deu para entender, professor, explicou bem explicadinho. A situação, ela é muito mais complexa, né, do que a gente pode imaginar. Então, a gente tem que descobrir todos os fatores, né, que estão envolvidos aqui para que a gente possa fazer uma mudança. Nós temos genes, né, os genes que são bons, né, mas durante a evolução, esses genes sofreram modificações. E quando eles sofrem modificação, eles vão sintetizar proteínas diferentes que podem trazer problemas. Tá? Então, no organismo, de nenhum organismo na natureza, ele é perfeito. Porque dentro da evolução, radiação solar, radiação por outros mecanismos, né, uma série de fatores químicos, né, alteram o DNA. Tá? E quando alteram o DNA, esse material ele pode ser passado para outro. Então, dessa maneira, essa passagem que vai de um para o outro, né, ela vai transmitindo. Se não tem problema, transmite o não problema. Mas se ela teve uma alteração e é um problema, ela vai transmitir o problema. Tá? Então, dessa forma que ele vai passando. Professor? Pois não. Eu não sei se você falou disso enquanto eu saí, que minha mãe tinha me chamado, Sim. mas eu vi lá que tipo, dá para um ser humano nascer com mais do que 23 pares de cromossomos. O que acontece se isso rolar? Não, isso não tem como fazer. Ué. Não, eu falo assim, tipo, talvez esteja errado. Eu sei que um professor meu tinha me dito que dava para acontecer isso, mas isso é muito tempo, então eu não sei. Não tem como. A gente, nós vamos estudar essa outra parte mais para frente. Tá? Mas é o seguinte, cada espécie ela tem um número de cromossomo. Tá? No nosso caso, nós temos 46. Esses 46, eles são divididos em 23 tipos, porque eles são pareados. O único organismo que não tem pareamento cromossômico é a bactéria, que só tem um. Tá? Todos os outros têm números pares. Tá? Então, tem um exemplo. Aquela mosquinha drosófila, que fica em cima da banana ali, quando está madura, né? Ou das frutas em geral, essa mosquinha, ela tem apenas 8 cromossomos. Tá? Nenhuma mais, nenhuma menos. 8 cromossomos. Tá? Um pé de milho, a planta de milho, né? Ela tem 20 cromossomos. Nós temos 46. Isso é o número total. Tá? Um chimpanzé tem 48. Aí, o que acontece? Nesse aqui, são 4, né? Pares, né? Ou 2 pares, né? 4 pares. Esse daqui são 10, esse 23 e esse 24. Então, aqui são tipos diferentes de cromossomos, porque eles são pareados, tá?
para poder que um que vem do pai e outro que vem da mãe, sempre assim. Então eles são os mesmos. Então eles têm que ser pareados certinho assim. Eu não posso fazer um pareamento errado, tá? Eu tenho que parear eles certinho. Eles têm um formato certinho, tamanho, tudo direitinho, tá? Então eles ficam dessa forma. Então os genes estão distribuídos todos eles aqui. Então olha só, quando uma pessoa, um humano, tá? Ele tem um cromossomo a mais, vou pegar o cromossomo de número 21, tá? Nós temos do 1 ao 23, certo? Então vamos pegar que ele tenha mais um cromossomo de número 21. Esse é o número do cromossomo. Quando isso acontece, esse indivíduo vai ter uma síndrome de Down. Tá? Então, as crianças, né, as pessoas que têm síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais. Tá? Em vez de eles terem 46, eles têm 47. Então, eles têm 2, 21. Com mais um, que é o da vem da mãe, ele passa a ter 3. Então, ele passa a ter uma síndrome de Down. Tá bem? Então, dessa forma, né, a gente entende que não vai. Se eu tiver um a menos, eu tenho uma síndrome chamada de Turner. Tá? Então, dependendo da quantidade cromossomial, eu altero o organismo. Tá bem? Um outro exemplo. Nós temos Era disso que meu professor antes tinha falado. Desculpe, não entendi, Andrei. Não, quando eu tinha perguntado isso, eu perguntei lembrando de um professor, que ele citou isso, mas não explicou bem. Aí eu pensei que ele estava errado quando o senhor falou, mas é a mesma coisa que ele disse. Entendi. Olha só, o negócio é tão sério. Então, nós temos aqui 22 cromossomos, tá? Mais um cromossomo, X e Y, né? Que vai formar homem e mulher. Se eu tiver só um X, eu vou ter uma mulher com uma síndrome chamada de Turner. Se eu tiver só o Y, não desenvolve embrião. Então, nós temos que ter exatamente o número adequado. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vocês sabem cavalo. Eu não me recordo de cabeça quantos cromossomos tem o cavalo. Mas vamos inventar aqui, tá? Só para a gente fazer. Vamos dizer que o cavalo tenha 12 cromossomos. O jumento, tá? Que também é um equino, ele tem 14 cromossomos. Mas eles ainda conseguem se cruzar. O que acontece? Eu fico com 12 cromossomos pareados, mais 2 cromossomos que não são pareados, porque o jumento tem 14. O que acontece? Esse indivíduo aqui é um indivíduo estéril. Tá? Ele é um híbrido, ele é estéril, que é o burro ou a mula. Então, como ele já tem aqui, em vez de ele ter 14, né, ou 12, né, ele vai ter 14 aqui, só que ele vai ter 2 livres, né? Então, quando ele cruza com outro animal, ele vai dar mais cromossomos. Então, dessa forma, tanto o burro quanto a mula, eles são estéreis, eles não conseguem se reproduzir. Porque a hora que os cromossomos pareiam, eles vão ter cromossomos diferentes. E aí o embrião acaba não se desenvolvendo. Por isso que o jumento, né, o burro ou a mula, eles não dão cria. Agora, o jumento, que é o asno, né, esse sim, ele é um animal ativo, normal, que tem o seu número cromossomial para a sua espécie. E o cavalo é uma outra espécie. Então, como são espécies diferentes, mas eles vieram de um ancestral comum, eles ainda podem fazer reprodução, mas não dão descendentes férteis mais. Tá bem? Então, tem tudo isso, né? Então, eu não posso ter nem cromossomo a mais e nem cromossomo a menos. Tá? Deu para entender? Ok? E só para finalizar essa parte aqui, quando nós estamos falando, né, que vocês já haviam me perguntado, sobre um gene ruim. Quando um gene ele é muito ruim, o que acontece? Ele desenvolve um indivíduo com problemas. E esse indivíduo com problemas, ele vai passar por um processo de seleção natural. Tá? Vamos esquecer o ser humano atual. Vamos pegar nós como animais lá atrás, há 10 milhões de anos. Tá bem? Um pouco mais, né? Vamos pegar 20 milhões de anos. Tá? O que acontece? Então, se surgia um indivíduo com muitas características genéticas ruins, esse organismo morria no meio do caminho. Tá? Morria logo, ou de criança, ou de bebê, assim, às vezes até dava aborto, né? Ou morria de criança. Né? Ou seja, ele não chegava à idade adulta para se reproduzir. Então, isso nós chamamos de seleção natural. Um organismo que ele não consegue sobreviver num ambiente que ele não tem as condições para sobreviver. Então, ele morre. Se ele morre, ele não passa esse material genético para os seus descendentes. Tá? Então, é esse gene que aconteceu, que sofreu uma mudança, ele desaparece. Tá? E só para a gente organizar.
Quando que os genes mudam? O gene muda na gente, mas eu não vou mudar mais. Tá? Mas eu posso passar esse gene mutante para o meu filho, tá? Através dos meus espermatozoides ou exposto dos óvulos. Tá bem? Então, se eu tomo uma radiação que afeta os testículos e afeta as células sexuais, eu posso ter uma alteração genética, eu não vou ter problema, mas eu vou passar essa para o meu filho. Tá bem? Tá? Uma mulher, se ela tomou uma radiação X, de raio-x mesmo, né? Vai fazer uma radiografia, ela pega nos ovários, e você pode reparar que quando vai fazer radiografia, as meninas, tanto os meninos quanto os meninos, eles são bem localizados, mas dependendo, se for um dentista, ele coloca todo um avental de chumbo, tá? Que vem até metade da perna, quase até o joelho, para proteger essa região. Porque se altera um óvulo, altera o DNA que está lá dentro do óvulo. E aí, esse óvulo vai vir com um material genético com defeito. Tá? Então, o filho vem com defeito. A pessoa, hoje, eu não mudo mais. Tá? Só se eu fizer uma plástica, mas é outra situação. Mas, se acontecer alguma coisa no meu DNA, que está lá no meu formato, que está dentro do meu espermatozoide, ele vai para o meu filho. E se ele for para o meu filho, tá? O meu filho vai ter a consequência. Pode ser uma mutação boa ou uma mutação ruim. Pode ter os dois casos. Tá? Então, se for boa, beleza. Mas se for ruim, vai trazer problema para ele. Deu para entender? Professor? Tá? Nós entramos um pouco da parte de genética. Deu, professor. Pois não. Deu, professor, para entender. Nós entramos um pouquinho na parte de genética, mas para vocês entenderem como que é o funcionamento, tá? Que depois nós vamos falar de divisão celular e vocês vão entendendo todo esse processo mais a miúde, tá? Vamos falar um pouquinho? Professor? Pois não. Fique à vontade. Voltando essa parte da alergia que o senhor falou, Sim. dos genes, vamos dizer assim, que seus pais não têm uma certa alergia, Certo. e você tem. Isso seria porque você desenvolveu? Sim. Porque é o seguinte, aí não é uma característica genética, e sim uma característica adquirida. Tá bem? E ela pode ser adquirida por uma série de fatores. Vamos pegar um exemplo aqui. Diabetes. A diabetes, ela tem duas situações. Ela pode ser genética, então a criança já nasce com diabetes, porque o pai e a mãe têm um gene que não produz insulina suficiente para fazer a quebra, ou a ligação, né, com os açúcares, né? Então ela já nasce com diabetes. Ou então, ao longo da vida, ela pode desencadear isso. Por idade, né, por falência do próprio órgão, né, que o órgão vai se deteriorando, por um acidente, pode ser um acidente de carro que traumatizou o pâncreas, né? Então, eu posso adquirir as doenças, né, determinadas coisas, ao longo da minha vida. Então, esses são processos adquiridos. Então, se eu fico com diabetes, tá? Então, eu estou com diabetes. Ela não é genética, minha mãe não teve, meu pai não teve, ninguém da minha família teve, nem eu tenho o gene para diabetes. Então, eu não vou passar isso para o meu filho. Eu tenho diabetes, mas o meu filho não vai ter. Deu para entender? Deu sim. Tá? E muitas alergias, ao longo do nosso desenvolvimento, né, da nossa vida, elas podem aparecer ou desaparecer. Tá? Que aí o nosso sistema imunológico começa a se reabilitar e a gente não fica com alergia. Por outro lado, muitas vezes a gente não tem e de repente fica com uma alergia. Tá? Porque a gente teve um sistema imunológico não está funcionando como deveria. E isso não é uma situação genética, necessariamente. Pode ser um processo natural que vem acontecendo aí. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta sobre essa parada, professor, que você está falando. Basicamente, a minha mãe, a minha avó, tem diabetes, minha mãe e minha avó materna. Aí o meu avô, por parte de pai também, teve diabetes, professor. E aí, na família da minha avó, nenhum dos netos deu diabetes, mas assim, a maioria dos X tem, sabe? Aí eu queria saber, professor, teria uma possibilidade de meio que pular essa geração de filho? Olha, é o seguinte, como ele é genético, então nós temos duas situações. Ele é uma característica que a gente chama de recessiva, tá? Então, para aparecer, vou te dar um exemplo aqui. Ela está lá no gene. Então, eu tenho dois genes. Vou colocar aqui com a letra D, de diabetes.
Então, tem assim, ó, dois genes, tá, parental. Esse aqui não tem diabetes. É um gene, vou chamar assim de gene normal. Esse aqui causa diabetes. Então, quando tem um cruzamento aqui nos filhos desse casal, eles vão ser desão desinho. Esse aqui domina este, então esse indivíduo não tem diabetes, tá? Mas ele é portador para o gene. Vamos dizer que esse indivíduo se case com um igual a ele, tá? Então eu tenho desão desinho, se casou com um desão desinho, tá? O que acontece? Eu vou ter 4 possibilidades aqui. Eu vou ter desão desão, desão desinho, desão desinho e desinho desinho. Esses 3 aqui não terão diabetes. Esse aqui de jeito nenhum e nem vai transmitir. Esses 2 não têm, mas são portadores. Portadores do gene para diabetes. Agora, esse indivíduo aqui, esse aqui terá diabetes. Tá? Bom, então o que acontece? Você tem na família, tá, o seu avô que teve diabetes, sua avó materna, sua mãe também, né? Então, ele é um gene que está na família. Então, eu aconselharia, quer dizer, às vezes, ele não aparece agora, o problema, mas pode aparecer no futuro, né? Quando você estiver mais velho, a sua família, irmãos e tal. Então, o que eu te aconselharia a fazer agora? Sempre um acompanhamento, tá bem? Porque se a sua mãe tem, talvez o seu pai não tenha. Então, o que pode acontecer? O seu pai não tem, mandou um D, tá? E a sua mãe mandou um Dzinho. Então, você é esse indivíduo aqui. Mas você tem o gene para diabetes. E que, mesmo que o outro esteja dominando, com o passar do tempo, nossos órgãos, né, eles vão ficando debilitados. Isso é natural. Né? A gente vai ficando velhinho, não é só por fora, é por dentro também. Tá? Então, lá na frente, pode desencadear e surgir um problema de diabetes para vocês também. Tá? Para os netos, né? Filhos e netos. Então, se você tem tios, mãe, avô, coisa assim, que tem esse problema, então vocês têm que se cuidar a partir de agora. Fazer um acompanhamento com um endocrinologista, tá? Que analisa isso, né? Para que vocês tenham um futuro com menos problemas possíveis. Tá? Menos problemas possíveis. Seja controlado no futuro. Tá bem? Misericórdia, tô fadado a esse trem, então. Infelizmente, como eu estou te falando, ele é genético. E se é genético, de repente, Will, você não tem nada. Tá? De repente, não aparece nada. Mas, como eu estou falando, como vem da mãe, né, da avó, da mãe, o avô paterno, se o seu avô paterno teve também, pode ser, não estou dizendo que tenha, que o seu pai também venha desencadear no futuro. Né? Então, ele pode ter o gene, ele pode ter passado. Né? Então, a gente não sabe essa relação. Então, por isso, a gente tem que fazer um acompanhamento. Então, alguns problemas genéticos, né, e a diabetes é um deles, a gente tem que acompanhar e bem acentuado mesmo. Tá? Porque o futuro a gente não sabe o que pode acontecer. E pode desencadear algum problema mais grave. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai. Tá. E aí. Vou falar. Quer dizer, aí já muda um pouco de figura, porque tem que ver, né, o pai do seu irmão e a mãe do seu outro irmão, né? Como é que eles têm a família que vai passando ali por trás, né? Se os outros também têm alguma coisa assim, de repente não tem, então não vão desenvolver o problema, né? Mas quando a mãe da gente tem alguma coisa, provavelmente um gene nós já temos. Tá? E com ele, se eu tenho gene, eu posso desencadear um problema também. Não estou te assustando, né? E falando que você vai ter. Eu estou te colocando que você pode ter. Então, é um acompanhamento que a gente deve fazer. Tá? E é muito estranho, professor, que nenhum dos netos da minha avó deu diabetes, mas a maioria dos filhos dela deu. Pois é. Então, para você ver, né, que a coisa é mais complicada do que a gente está só falando por aqui, né? Então, se ela tem, o seu avô também talvez teve, e os filhos têm, então a coisa que é genética, então vai desencadear, é só uma questão de tempo. Então, tem que fazer um bom acompanhamento, reduzir aí doces, né, para poder começar a se organizar. Talvez não no início, mas pode ter algum problema. Sim, André? Professor, então eu tô lascado, porque meu pai e minha mãe têm diabetes e hipertensão. Caracas. Mesmo? Aham. É o mesmo caso do Wilker, né? No seu caso, mais ainda, porque você tem mais um outro agravante, né? Que é a hipertensão.
de repente você não tem nada deles, né? Mas seria conveniente, né, sempre estar fazendo acompanhamentos, como no caso, hipertensão com cardiologista, tá? E diabetes com endocrinologista, para ter sempre informações, se caso um do outro começar a aparecer, você já cuidar logo em cima. Tá? Não deixar passar por muito tempo. Enquanto a gente é muito jovem, né, às vezes os problemas não surgem, não aparecem. Eles vão aparecer com a idade. Né? Então, mais lá na frente. Então, mas a gente tem que se cuidar desde o início. Tá? Se não tem, né? Por exemplo, na minha família, ninguém teve diabetes. Tá? Não conheço nem pai, nem mãe, nem avós, nem nada. Mas a minha avó teve trombose, meu avô teve derrame, né? Meu pai teve trombose, meu irmão também tem, e eu já tive. Então, o que acontece? Eu tenho que me precaver. Né? Eu, quando dava aula de pé, que eu ficava muito tempo trabalhando muito, eu usava meia, aquelas meias Kendall, né? Sigvaris e tal, meia que faz compressão, para não dar trombose, para não dar varizes, porque eu tenho um histórico familiar que tem isso. Aí, mas depois não teve jeito, eu fui ficando mais velho, chegou um momento que o organismo, né, por mais que você controle, apareceu uma trombose. E hoje eu tenho que tomar anticoagulante. Meu irmão também já toma anticoagulante. Né? Então, é um tipo de situação que um dia ele aparece. Né? De repente, não. Tá? Mas quando é genético, as coisas podem aparecer. Né? É só uma questão de tempo. Né? De repente, nunca aparece nada em você. E pode aparecer no irmão, ou pode aparecer no filho. Né? É complexo a gente explicar assim, mas o acompanhamento é muito importante. Se o pai e a mãe têm, as chances do filho ter é muito grande. Não estou querendo nem te assustar, nem nada. Estou falando do lado genético. Sim, tá? sim. E minha irmã já teve pré-diabetes, então, tipo, a gente é bem Professor, aqui em casa. Infelizmente, né, tem que fazer isso, né? professor, essa relação não existe no câncer, não, né? Olha, tem tipos de câncer que tem, muitas vezes, uma indicação genética. Tem outras que não tem. Tá? Então é difícil te falar, olha, tem câncer que é genético. Na minha família, na família da minha mãe, algumas primas dela faleceram de câncer. Tá? Um câncer até bastante agressivo, tal, morrendo de câncer. Minha mãe morreu com 93 anos e nunca teve um problema dessa natureza. Aliás, ela tinha os problemas de uns cânceres de pele, mas a gente chama de CBC, tá? Que aparece. Ele é local, você vai lá, tira, pronto, acabou. Tá? O meu pai, na família dele, ninguém teve câncer. O meu pai morreu de câncer cerebral. Tá? Apareceu, de uns 60 dias de que ele descobriu que tinha um câncer, ele morreu. Né? Ninguém da família do meu pai morreu de câncer, tá? Principalmente cerebral. Então, são muitas situações que eles aparecem no indivíduo e você não sabe. Agora, tem alguns tipos de câncer, por exemplo, um câncer de mama, ele pode ser genético. Tá? Então, se, por exemplo, a avó teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, então já é uma predisposição para desencadear um câncer de mama. Tá bem? Tá? Pode não desencadear, mas pode desencadear, porque você tem um precursor. Agora, outros tipos de câncer, como nós estamos falando, que nem o neurológico, né? O meu pai teve, e não quer dizer que o meu pai teve que eu vou ter também. Eu posso até ter, tá? É uma situação. Mas não porque o meu pai teve. Porque, que eu estou falando, nem o pai, nem a mãe dele, que foram minhas avós, nenhum dos irmãos, né, morreram de câncer por conta de câncer cerebral. Tiveram por conta de próstata, né? Os cuidados, pessoas mais antigas, eram mais resistentes a esses tipos de procedimento, né? Que, infelizmente, você não tem controle. Alguns eram fumantes. Então, é um desencadeador diferente. Tá? Mas não pelo mesmo problema que o meu pai teve. Então, esse não é genético, tá? Pelo menos até agora que se sabe. Né? Mas a trombose já é genético. E vou contar mais. Eu fiz, depois que eu fui num hematologista, né, que trabalha com sangue, aí ele pediu um teste genético. E aí deu que, no meu caso, né, eu tenho, meus descendentes são, meu avô era espanhol, e o restante da família era italiano. Então, são europeus. Então, esse grupo da raça ariana tem propensão a diabetes. Oh, que legal, eu sou da raça ariana. Bem feito, diabetes não, desculpe, trombose. Pois é, você tem propensão a diabetes. Genética, tá? Genética. Então, não tem nem como fugir dessa relação aí.
Eu tenho que me cuidar para que não dê trombose mais graves, embolia, pulmonar ou cardiológica ou neurológica, que aí bate pacal ou fica doente pro resto da vida aí. Então tem que cuidar. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas eu tenho que cuidar. Né? Fazer caminhada, né? Não ficar muito tempo nem sentado, nem muito tempo de pé. Quando for, coloca uma meia e toma um descoagulante. Tem que fazer isso. Ok? É complicado, pessoal, é complicado. Mas essa é o ser humano. É um animal como qualquer outro e que tem todos os mesmos problemas que os outros animais têm. Da mesma forma. Né? A gente não muda nesse sentido. E como está no gene, a gente pode passar ele para os nossos filhos também. Mais alguma dúvida? Alô? Acho que não, professor. Também acho que não. Acho que falamos muito, né, hoje, mas acho que bom, porque a gente falou, tirou dúvidas, né, falamos um pouco das questões genéticas, fizemos um entendimento diferente, né? É bom para acompanhar, professor. Sim, sim. Aí vamos nos cuidando, né? Independentemente de ter alguma coisa genética ou não, nós temos que nos cuidar, porque a gente às vezes extrapola na juventude e vai sofrer as consequências na velhice. Tá? Agora, claro, você também não vai deixar de fazer a coisa, senão quando eu ficar velho eu vou ter esse problema. Não é assim. Né? Você tem que aproveitar. Nunca mais come doce. Não é isso, né? É controlar. Né? É controlar. Não é não comer, é controlar. Né? Para não ter problemas. Certinho, pessoal? Já deu horário, vocês têm aula, né? E a gente se fala na próxima semana. E ficamos marcados, dia 20, uma avaliação. Tá bem? Ok? Professor. Ok, professor. Tranquilo. Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa semana. Tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Tuas ordens. Muito obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, professor. Até a próxima semana, então. Até a próxima.